Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós já avançamos um pouco aqui, fomos até o versículo 6, né? Nós vimos aí algum pouco a respeito da fé. Essa galeria dos heróis da fé tem muito que nos ensinar. Deus tem trazido lições preciosas para as nossas vidas nesses textos, nesses versículos de Hebreus 11. E hoje nós vamos aqui, Hebreus 11, a partir do versículo 7, nós vamos ver dois outros grandes homens de Deus, dois grandes heróis da fé. Vamos falar aqui sobre Noé e Abraão, Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, se você for lá em Apocalipse e voltar, você vai achar com bem mais facilidade. Voltar a Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. Está bem pertinho aí, já do final da Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. A galeria dos heróis da fé. Versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim. Hebreus 11, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber, posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos, com Isaac e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Versículo 12. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão e como areia inumerável da praia. Aleluia. Tudo por meio da fé, tudo por intermédio de confiar, de crer. Depois de nós aprendermos que a fé enxerga o invisível, como nós vemos na primeira mensagem, falando acerca dos primeiros versículos de Hebreus 11, que nos mostra que a fé é enxergar o invisível, e que também, como vimos quarta-feira passada, que a fé que agrada a Deus, né? Agora nós estamos avançando para um nível mais profundo, onde nós vamos ver uma fé que obedece mesmo sem entender. Uma fé que obedece mesmo quando não entende a situação ou para onde se vai, ou a razão daquilo que está acontecendo à sua volta. Porque o maior teste da fé não é o que você sente, não é o que você sente. É quando você obedece, quando não faz sentido. O maior teste da fé é quando as coisas não estão fazendo sentido para você e você decide obedecer a Deus, mesmo quando nada faz sentido na sua vida. Nós somos muito ligados no contexto dos sentidos. Quando nós falamos de fé, nós associamos muito a sentir algo. E a fé, ela é totalmente contrária ao que se sente. É totalmente contrária, porque muitas vezes o que nós estamos sentindo não está relacionado ao que Deus tem para nós ou ao que Deus está operando nas nossas vidas. A prova disso é Pedro andando sobre as águas quando foi se encontrar com Jesus, quando Jesus veio de encontro a ele no meio das águas. O mar agitado, o vento forte,
mas quando Pedro olhou para as situações e sentiu o vento forte, Pedro deixou de andar sobre as águas e afundou. E muitas vezes a nossa fé, nós estamos associando ela ao que nós sentimos, mas, como eu disse, o maior desafio, o maior teste da fé é quando você obedece, quando nada faz sentido naquilo que você está fazendo. Você olha ao seu redor e parece que não está acontecendo nada, parece que a sua oração não está valendo a pena, parece que o seu jejum, como estamos agora, né, nesse propósito de 21 dias de jejum, você está jejuando, orando, lendo a Bíblia e parece que nada acontece. Parece que não flui, não tem resposta, parece que é até o contrário, as coisas pioram. Ao invés de haver uma melhora, parece haver uma piora. Mas o que nós vamos ver hoje vai nos ensinar algo muito importante sobre a fé, que contradiz tudo aquilo que o natural nos ensina. E vamos começar por Noé. A fé que obedece sem evidências. Noé, versículo 7 vai dizer que pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se de temor e preparou uma arca para a salvação da sua casa. Pela fé, Noé ouviu a Deus, Noé sendo avisado por Deus. Ele foi avisado de quê? De coisas que ainda não se viam. Qual era o cenário dos dias de Noé? Naqueles dias a Bíblia vai dizer que não chovia. Não era como hoje, como foi o dia de hoje, né? Chuvoso, amanheceu e choveu, parecia que não ia parar mais de chover, né? Aquela chuva e chuva e chuva. Não, nos dias de Noé não se via isso. Não havia chuva, havia como que uma neblina, algo assim, denso que irrigava toda a terra, mas não havia necessidade de chuva. Então os rios, eles não se secavam, mas também não aumentava o nível da água na sua caixa, no seu leito normal. Não havia alteração, não havia necessidade de haver barragens ou qualquer outro tipo de reservatórios de água para conter água, porque a água havia em abundância necessária, ela não aumentava, mas também não diminuía. Isso era o que se via até os dias de Noé, desde os dias da criação, desde os dias de Adão, até os dias de Noé, era isso que se via. E de repente, um belo dia, Deus aparece para Noé e fala: Noé, prepara uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, eu vou destruir a terra, porque eu me arrependi de ter feito o homem. Eu me cansei do pecado da humanidade e para resolver a situação eu vou destruir toda a humanidade. Então, para a salvação, constrói uma arca. E pela fé, como diz Hebreus 11:7, Noé, por causa desse aviso de Deus, de coisas que ainda não se viam. O que era um dilúvio? Hoje nós paramos para pensar em um dilúvio, nós conseguimos imaginar. Mas naqueles dias nem sabia o que era chuva. Como iria imaginar um dilúvio? Tanto que hoje a ciência, ela tenta provar que o dilúvio não existiu, porque a terra não tem água suficiente, uma capacidade de água suficiente para chegar ao nível que a Bíblia descreve, né? A altura de água que chegou, a ciência tenta negar a existência de um dilúvio. E imagina naqueles dias que nem chuva havia, e Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou enviar uma chuva tamanha que vai inundar e vai destruir toda a terra. E Noé, pela fé, ele foi e preparou a arca. Noé recebeu uma palavra sobre algo que nunca havia acontecido, nunca havia chovido, nunca havia sinais naturais de chuva, não houve histórico passado de alguma chuva, não havia lógica na situação em que Noé se encontrava de haver um dilúvio. Nada confirmava a palavra que Noé recebeu. Nada havia naturalmente como prova de que aquilo fosse possível. E Noé fala: amém, Deus, o Senhor falou para mim construir uma arca, eis-me aqui e vamos para cima, vamos construir essa arca. Noé creu simplesmente no que Deus disse. Não havia, como eu já disse, não havia nada naturalmente que pudesse afirmar a fé de Noé. Algo contrário ao que naturalmente muitas vezes nós vivemos. Quando nós recebemos uma palavra de Deus sobre cura, sobre prosperidade, sobre provisão, sobre, bênçãos familiares, sobre salvação ou qualquer outra promessa de Deus, naturalmente nós colocamos a expectativa em algo nas nossas vidas que já está em andamento ou a probabilidade de algo que possa acontecer. Se Deus fala: olha,
eu vou mudar a sorte da sua família, eu vou salvar toda a sua casa. Creia em mim que toda a sua casa será salva. E aí você se preocupa simplesmente com a sua boa postura. Você faz de tudo para ser uma boa pessoa, para testificar a Deus, para glorificar a Deus na sua casa e tenta repreender sempre os seus para levá-los a Cristo. Tenta de todas as formas evangelizá-los, porque você imagina, eu sou de Deus, eu já sou salvo e eu conheço as verdades, vou ensinar-lhes as verdades e eles serão levados à salvação. Nós já temos um ponto de partida, mas a fé de Noé não tinha essa base, não tinha algo para Noé se fundamentar. Bem, está chovendo 20 milímetros por dia de chuva, né? Então a probabilidade, de acordo com a quantidade de chuva, se chover todos os dias daqui até determinado tempo, a terra vai ser inundada. Não havia isso. O que acontecia era simplesmente aquela neblina, aquele sereno, aquela, sabe, uma pequena gotículas de águas ali caía sobre a terra, irrigava, a terra era irrigada o suficiente, havia umidade suficiente, as plantas cresciam, havia longevidade, havia boa qualidade das plantações, das vegetações, mas chuva de fato não acontecia. E Deus falou, Noé, vai acontecer um dilúvio. Mas mesmo assim, mesmo sem haver uma possibilidade, uma probabilidade, Noé obedeceu a Deus. E durante cerca de 100 anos, olha isso, durante cerca de 100 anos, construiu uma arca, pregou justiça e suportou zombaria. Você imagina, você vem aqui no culto hoje, aí o pastor fala, olha queridos, vai haver um dilúvio. E nós vamos construir uma arca agora e depois nós vamos entrar nela, então se arrependa dos seus pecados, me ajude nessa edificação e nós vamos ser salvos por causa da palavra de Deus, que Deus me falou, que vai haver um dilúvio e nós vamos entrar nessa arca para ser salvos. Mesmo vendo chuva, como nós vimos hoje, mesmo sabendo, sabe, quando a gente olha para o rio Araguaia ali e fala, meu Deus, será que a onça vai beber água? Será que vai transbordar, vai haver enchente na cidade, né? Mesmo com todas essas provisões, daqui 50 anos, aqui estou eu, na quarta-feira novamente, sabe? Hoje a bebê está aqui, 4 anos. Daqui um pouco ela está com 54 anos e ela está ouvindo o pastor falar a mesma coisa. Queridos, arrependei-vos, porque Deus vai enviar um dilúvio. E ela está com 104 anos e o pastor está pregando a mesma mensagem. Você daria crédito? O que você falaria? O pastor ficou doido, só sabe falar uma coisa só. Ele só sabe falar do dilúvio. Todo dia eu vejo o pastor e o pastor fala, vai chover, vai ter um dilúvio. Vamos construir a arca. E o pastor não para de construir a arca. E até hoje não vi nem, sabe, até aumentou a seca, diminuiu as chuvas. E o pastor está falando de dilúvio. Essa era a mensagem de Noé. Isso era o que acontecia nos dias de Noé. Você imagina a zombaria? Alguém falando para Noé, porque o pecado era intenso, tanto que Deus falou, eu me arrependi de ter feito o homem. O pecado da humanidade estava tão intenso nos dias de Noé, que Deus havia se arrependido da criação dele, e queria destruir. Você imagina se hoje nós falamos e temos evidências, e coisas acontecem, sinais e maravilhas em nosso meio acontecem, as pessoas não creem. Imagina naqueles dias que não havia probabilidade, não havia, sabe, os filósofos, os estudiosos, porque também havia naquele tempo, né? Os homens entendidos da ciência, os homens do tempo, né, da meteorologia daqueles dias, iriam olhar para a cara de Noé e dar risada. Noé, nunca houve chuva na história da humanidade, e você vem nos falar de dilúvio. Aonde haverá água suficiente para inundar a terra ao ponto que você está tentando nos convencer? Sabe? E aquilo parecia loucura. Mas Noé, qual foi o papel de Noé diante de toda a zombaria, diante de toda a situação? Creu na palavra de Deus. Aonde estava Noé enquanto os outros zombavam de Noé? Construindo a arca, obedecendo a palavra de Deus. E aonde nós estamos quando nós não vemos o milagre acontecer? Aonde nós estamos, como nós estamos agindo quando nós não vemos o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas? O que o autor dos Hebreus está nos chamando a atenção, queridos, é justamente para uma fé inabalável e permanência na palavra de Deus, de uma forma que, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo está contrário, eu não retrocedo
aquilo que Deus diz. Eu permaneço na palavra de Deus, porque essa foi a atitude de Noé. Todo mundo zombando, todo mundo falando, durante 100 anos ali, Noé construindo aquela arca. Noé construiu a arca, Noé pregou a justiça, Noé suportou a zombaria, tudo baseado em uma única coisa: a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que eu e você precisamos para viver o sobrenatural de Deus? Permanecer na palavra do Senhor. Porque Ele é o Deus, como diz Jeremias 1,12, Ele é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele é o Deus que fala e cumpre o que prometeu. Ele não volta atrás da sua palavra, mas tudo que Deus diz, Ele se cumpre. E como Hebreus 12 vai nos dizer, nós temos uma nuvem, uma tão grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por ela. Estamos rodeados. A Bíblia, ela é cheia de histórias de homens e mulheres que confiaram em Deus, que esperaram em Deus e não foram decepcionados, tiveram a promessa cumprida no seu devido tempo. A palavra de Deus se concretizou conforme o prometido, na estação certa, no tempo certo. Aquilo que Deus falou, Ele fez. Agora, a nossa fé precisa ser uma fé baseada na fé de Noé. Não que vá demorar 100 anos para acontecer, porque até mesmo os nossos dias foram abreviados. Muito raro você ver alguém com 100 anos de idade, né? Então imagina você esperar 100 anos para a promessa se cumprir. Não que a resposta de Deus demorará 100 anos, mas é que nós vivemos um tempo da urgência, né? O tempo do miojo, 3 minutos a comida está pronta, né? Rapidão ali, só colocar água quente, não precisa nem fazer nada. O cup noodles, né? Que minha filha ama. A minha esposa fica brava, comprou esse veneno para sua filha, vai matar a sua própria filha. Mas ela gosta, de tempo em tempo eu faço um agradozinho para ela e vou lá, fervo a água, é o tempo de ferver a água, colocar 2, 3 minutinhos, está tudo pronto ali, é só ela comer. Esse é o nosso tempo, micro-ondas, né? 3 minutinhos, 30 segundos, pá, está pronto, rápido. Nós somos acelerados, vivemos acelerados. E nós não aprendemos a aguardar o tempo de Deus, nós queremos que Deus age no nosso tempo. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. E por causa de Deus não se manifestar, não se revelar no nosso tempo, nós perdemos a esperança. Queridos, eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que não é fácil esperar. Eu estou esperando a promessa de Deus se cumprir há um bom tempo já. Algumas coisas que tenho falado com Deus, tenho orado a Deus. Hoje mesmo estava aqui pensando sobre essa palavra e olhando para o natural e falando: Deus, aonde está o cumprimento? Aonde está a resposta do Senhor? Aonde está o momento em que o Senhor virá atender ao meu clamor e trará resposta ao meu pedido? Não é fácil esperar, mas o nosso Deus é um Deus que atende. O nosso Deus é um Deus que responde, o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre o que prometeu. Muitas vezes nós não vivemos a palavra de Deus porque nós não permanecemos na promessa dele. Nós confiamos, nós nos apossamos da palavra de Deus, mas daqui a pouco nós abandonamos a palavra e seguimos o nosso curso. Nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, mas dali um pouquinho nós falamos: Deus, devolve aqui minha vida, deixa eu resolver, porque eu acho que o Senhor não está se importando com ela. E aí nós não permanecemos na palavra de Deus. Porque Noé viu o cumprimento da palavra de Deus? Porque ele viveu baseado na palavra que Deus deu a ele. E a palavra de Deus foi muito simples, não é? Constrói uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio. Não foi nada muito desenhado, muito florido, sabe? Não foi nada muito... E a partir daquela palavra que Deus deu a Noé, só quando se cumpriu a promessa, que Noé viu alguma outra manifestação do poder de Deus. Não houve um sobrenatural, Deus não enviou uma nuvem como enviou para Elias, né? O servo de Elias corre lá várias vezes e olha, e aí volta o profeta, há uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias fala: olha, fala para Acabe correr porque a chuva está chegando. E Elias corre na frente de Acabe e fala: agiliza, porque vem uma grande chuva aí. Não havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não, nem isso havia, para que Noé pudesse crer, mas havia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela precisa ser o suficiente para mim e para você. A palavra de Deus, ela é o suficiente, e nós precisamos colocar como prioridade nas nossas vidas, como ser a máxima das nossas vidas, a parte principal para as nossas vidas. E o que nós podemos aprender com Noé? A fé, ela não depende de evidências. Noé não viu nada, mas creu em tudo. E às vezes nós estamos esperando ver algo para crermos. Às vezes nós estamos falando: Senhor, me dê um sinal. Senhor, me dê uma evidência de que o Senhor está me ouvindo, de que o Senhor está fazendo alguma coisa. E muitas vezes, queridos,
quando nós confiarmos na palavra de Deus e nos firmarmos nela, as coisas andarão contrária ao que nós esperamos ou buscamos. Muitas vezes, as coisas vão piorar antes de melhorar, porque a nossa fé, ela vai ser provada, e o que Satanás quer é que a nossa fé seja frustrada. E Deus não vai impedir ele de agir para que a nossa fé seja aprovada, porque quando a nossa fé é aprovada e aprovada, ela é purificada, ela é achada excelente, como Pedro fala, que ela precisa ser provada como o ouro é provado pelo fogo, a nossa fé também precisa ser provada. Então nós aprendemos aqui que a fé ela não depende de evidência, não viu nada, mas creu em tudo. Nós entendemos também que a fé exige perseverança. Ter fé é perseverar. Ele não obedeceu por um dia, mas por 100 anos. Não foi por um minuto que Noé obedeceu. Não obedeceu enquanto havia culto e o pastor pregava, não. Enquanto ele estava lá sozinho, andando na vida, desesperado por causa das situações, angustiado por causa das lutas, sofrendo por causa da zombaria. Noé continuou crendo na palavra de Deus. Noé não desesperou por causa das questões aparentes. A nossa fé é uma fé que alcança a resposta de Deus, ela é uma fé perseverante, continua caminhando naquilo que Deus falou. Não está acontecendo nada, mas Deus, eu continuo crendo. O Senhor falou, a tua palavra diz, então eu continuo crendo. A tua palavra é verdade, eu não vejo, eu não sinto, mas eu continuo crendo, eu prossigo avante. Aquilo que o salmista fala, esperei com paciência no Senhor. A Bíblia, a mensagem diz, esperei no Senhor. Continuou esperando. Essa espera não é algo passivo, de você sentar e ficar ali ou deitado, aguardando algo acontecer. Não, é o esperar, a promessa se cumprir, mas se movendo em direção à promessa, se movendo àquilo que Deus declarou, continuar crendo. É como Pedro, como eu citei agora há pouco, de Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão no barco, eles olham para Jesus e falam, é um fantasma. E aí Jesus fala, calma, porque sou eu. Pedro ousadamente fala assim, o Senhor me manda ir ter contigo. E Jesus fala, vem. É a palavra de Jesus para Pedro. O que Pedro faz? Ele espera uma secar ou virar gelo ou qualquer coisa para ele sair do barco? Não. Jesus fala, vem, Pedro, vai, se move em direção a Jesus. Então o esperar em Deus não é passividade, é ação, é continuar crendo, é não se desesperar, é esperar no sentido de não perder a esperança naquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a fé, ela vai exigir de nós perseverança. Por isso Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que força e coragem? O cristão precisa ter força e coragem, porque vai vir adversidade, vai ter batalhas, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Força e coragem para permanecer na palavra de Deus. Força e coragem para não desistir em meio às tribulações. Força e coragem para não retroceder, não abandonar a promessa que Deus fez a nós. Noé também nos ensina que a fé confronta o sistema ao nosso redor, porque enquanto o mundo zombava de Noé obedecia. Enquanto todo mundo falava, não tem esperança, não tem saída. Havia zombaria, sabe? Você imagina, Noé lá construindo essa arca para a salvação. E Hebreus vai falar que é da sua casa, porque somente a sua casa creu, graças a Deus, conseguiu salvar os seus. E continua o versículo 7 dizendo, qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então a fé, ela vai confrontar o sistema ao nosso redor. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E muitas vezes nós estamos andando em conformidade com o mundo. Nós assistimos às notícias de economia, nós assistimos às notícias de política, nós vemos o mundo em guerra e o desespero bate no nosso coração. Nós falamos, Senhor, estamos perdidos. Mas onde está a nossa esperança? A nossa esperança está no governo, a nossa esperança está na economia, a nossa esperança está nas nações poderosas afora que estão guerreando. Aonde está a nossa esperança? A minha e a sua esperança precisa estar em Deus. A minha e a sua confiança precisa estar em Deus. E o nosso Deus, ele não depende de circunstâncias, de tempo, de estações ou de condições que favoreça o seu agir. Basta uma palavra dele.
como aquele centurião falou: Senhor, uma palavra é o suficiente. É o suficiente. Uma palavra apenas muda a nossa história. Uma palavra de Deus é o suficiente para mudar a nossa história, mas a nossa fé, ela precisa confrontar o sistema ao redor. Enquanto todo mundo está desesperado, sabe, retendo, contendo os gastos com cuidado, com medo, com desespero, com pavor, você está descansado em Deus, seguindo a sua vida, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, fazendo negócios, sabe, e confiando que Deus é quem cuida da sua vida, é Deus quem te sustém, é Deus quem te guarda, é Deus quem te livra, é Deus quem te mantém de pé. Enquanto as pessoas trabalham dia e noite, desesperada, pensando no amanhã, você para no horário normal, você tira um tempo para vir à casa do Senhor, você não perde o seu sono por causa de negócios ou de trabalho, para poder descansar, porque você confia que Deus é aquele que supre as suas necessidades, mesmo enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Deus cuida de você, Deus trabalha em seu favor. Tanto que o profeta declara que desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O nosso Deus, enquanto a nossa esperança está nele, ele está trabalhando em nosso favor. E Noé nos ensina isso. A nossa fé vai confrontar o sistema ao nosso redor. Enquanto o mundo zombava, Noé obedecia. A fé, ela gera salvação. Sua obediência salvou a sua casa. Você imagina se Noé tivesse dado ouvido à zombaria dos outros? Passasse 50, 60 anos, ele vai falar assim: eu acho que eu estou louco mesmo. Ouvi coisas da minha cabeça e imaginei que fosse Deus. Melhor parar com essa construção, porque 60 anos e nem um sinal de nuvem, né? Nem um raio no céu. Nada aconteceu para justificar o dilúvio. Mas se Noé tivesse parado, nem ele nem a sua casa teria sido salvo. Mas porque Noé perseverou na fé, não só alcançou a promessa de Deus, mas trouxe salvação para a sua casa. A fé, ela traz salvação. Ela traz salvação da morte, ela traz salvação da miséria, ela traz salvação da dor, ela traz salvação do pecado, ela traz salvação de todas as áreas das quais você precisar. Se você aprender a confiar em Deus e permanecer na palavra de Deus, vai trazer salvação sobre a sua vida, sobre o seu lar. Quando você obedece a Deus, sua vida se torna uma mensagem, ela se torna um testemunho, porque a Bíblia vai dizer, foi pela fé de Noé, pelo fato de Noé permanecer na palavra de Deus, Noé condenou o mundo. Noé não estava falando para eles: olha, vocês estão todos condenados à morte. Não, Noé não falou sobre isso. Noé só falou: venha, vamos construir a arca, que Deus vai mandar um dilúvio. E a vida de Noé, a fé de Noé, quando ele obedeceu a Deus, fez com que isso trouxesse juízo, como condenação sobre todos aqueles que estavam desobedientes a Deus, estavam descrentes à promessa de Deus. A Bíblia diz que Noé condenou o mundo, não com palavras apenas, mas com a sua vida. Com a sua vida. Queridos, muitas vezes a nossa fé obediente a Deus, ela provoca reações contrárias nas nossas vidas, pelo desconforto que ela causa nos que não creem. Os que não creem. Eles olham para nós, ficam desconfortáveis, porque a nossa perseverança em Deus, a nossa permanência na palavra de Deus e a nossa obediência a Deus traz condenação para aqueles que andam em infidelidade. Traz condenação. Por isso, muitas vezes, a maioria dos que estão à nossa volta vão contradizer a nossa esperança. Vão contradizer. Foi o que aconteceu com José. José sonhou, contou o sonho. O que os irmãos fez? Vamos dar um jeito nele, vamos acabar com o sonhador. Vendeu como escravo. Para os ismaelitas, acabou parando no Egito. Mas nós precisamos entender que o nosso papel é permanecer no que Deus diz. O agir é parte de Deus, o fazer é papel de Deus. O meu e seu papel é permanecer na palavra de Deus. Noé, por causa da sua vida, ele trouxe juízo sobre o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí vai dizer o versículo 8, pela fé Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ir. Olha que coisa extraordinária. Deus fala com Abraão. Abraão mostra a fé que obedece sem direção completa. Abraão estava lá e Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela
e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não senta para falar com Deus. Deus, espera aí, qual o caminho? Para onde o Senhor vai me levar? Qual o destino final? Qual é a distância daqui até onde o Senhor quer que eu chegue? Não, Abraão simplesmente fala, sim, Senhor, arruma as coisas, deixa os seus e vai. Pega a sua esposa, pega os seus bens e sai. Para onde? Você imagina o povo perguntando, Abraão, para onde você vai? Não sei, eu vou para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Eu não sei para onde estou indo, só estou indo. Deus falou para mim sair, o meu papel é obedecer. Se Deus falou para eu sair, eu saio. Para onde você está indo, Abraão? Não sei, mas eu estou indo. Deus vai me mostrar ainda o caminho para onde eu irei. Deus irá apontar a direção para onde eu devo ir. Olha que loucura isso. Você imagina você sair da sua casa, para onde você vai? Não sei, estou saindo de casa. Normalmente a gente sai com um rumo definido, né? A gente sai, se a gente não conhece a rota, a gente vai lá no GPS, eu no mínimo sou assim. Eu vou lá no GPS, procuro o lugar, aí eu vejo, traço a rota, eu vejo direitinho, para não depender totalmente do GPS antes de sair. Quando eu saio, eu já sei por onde eu vou passar. Já tenho uma noção, já tenho uma percepção do caminho traçado que eu fiz ali para mim chegar no destino final. Mas eu não saio sem um destino final. Mas Abraão saiu sem um destino final. Por causa da palavra de Deus, Deus disse, sai, e Abraão saiu. Para onde? Não sabia Abraão. Abraão não sabia para onde ia, não tinha uma resposta para dar a ninguém. Deus disse apenas, sai. Mas não disse para onde exatamente, e como seria, e quando chegaria. Perguntas importantes quando nós saímos. Se você vai fazer uma viagem, vai para a praia, vai para, sei lá, Caldas Novas, vai para algum lugar aí, a Serra Gaúcha, vai passear, vai para o exterior, né? Vai para Disney, vai para a Europa, vai fazer uma viagem para o exterior, você sai daqui sabendo seu destino final. Você procura saber, se é uma viagem de avião, né? Quantas, como é que fala, né? Baldeação. Baldeação é ônibus, né? Quantas intercalações vai ter ali? Como? Conexão vai ter, né? Quantas conexões vai ter o voo, para saber onde você vai, de onde você sai, onde você para e tudo mais, quantas horas vai passar em cada aeroporto, você planeja coisas importantes para um trajeto, uma viagem. Abraão tinha? Não tinha. Deus falou, sai, e Abraão saiu. A nossa fé, ela é usada dessa forma. Nós temos essa ousadia. É a mesma ousadia de Pedro. Pedro vem, Pedro foi. Gente, se Jesus falasse numa tempestade, eu ia falar, Jesus, então manda, no mínimo, a tempestade acalmar. Você já fez uma vez, é só uma segunda vez, faz o mar ficar tranquilo, que daí eu fico mais confiante para andar sobre as águas. Queridos, quando Deus fala, Ele não fala com relação às circunstâncias. Ele fala com relação àquilo que Ele está gerando para nós. Deus disse, sai. E Abraão saiu, e a nossa fé ela precisa ser uma fé ousada, que se move em direção ao que Deus diz, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não temos algo palpável, uma resposta, uma justificação clara para aquilo que Deus diz, nós obedecemos a palavra de Deus. Precisamos crer na palavra de Deus dessa maneira. Deus não disse para onde exatamente, como seria, ou quando chegaria, e mesmo assim Abraão foi. O que aprendemos com Abraão? Deus guia por etapas. Deus não fala totalmente o seu plano para nós. Quando Deus falou para mim, sai de Cuiabá e vem para Aragaças, Ele não me falou o que aconteceria aqui. Que se Ele falasse para mim, eu não viria. Eu seria, mais uma vez, iria pegar uma passagem para Nínive e mandaria o barco tocar para frente, né? E bora para Nínive, como Jonas o Fujão. Fugiria. Mas Deus disse, você vai sair de Cuiabá e vai para Aragaças. E chegou um dia, após uma certa resistência, chegou um dia que eu obedeci. E eu cheguei aqui, eu imaginei, Deus vai fazer assim. Até a nossa primeira conversa com quem nós sentamos à mesa a primeira vez quando chegamos aqui, foi sobre isso. Deus nos mandou para cá e tal, e vai fazer, e vai acontecer. Vamos começar com um propósito de oração, e vamos assim e tal, e aquela fé enfesado e ousado e tal. E aí passou um dia, passou 2 dias, e aquela fé não se consumava, não se concretizava, nada acontecia, e o caldo começou a entornar, e a coisa começou a virar para outro lado, e outra direção. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Nós morávamos no setor Ceará, a igreja era lá embaixo, para baixo da caixa. Um dia nós descendo, minha esposa e eu a pé,
lá e conversando, o que nós estamos fazendo aqui? Acho que a gente precisa orar a Deus para saber de Deus se já é o tempo da gente ir embora, né? Talvez já deu o tempo da gente ficar aqui, poucos meses aqui ainda. E a coisa virou e nós estamos aqui há 7 anos. Se Deus falasse, você vai lá, você vai ser pastor de uma igreja, pastor principal de uma igreja, eu falava, ei Deus, chama outro, leva outro. Leva eu não, deixa eu ser o ajudante do auxiliar, sabe? O ajudante do porteiro da igreja está melhor assim do que ser o pastor. Mas Deus, ele mostra as coisas por etapa. Ele faz por etapa, nem tudo ele revela de uma vez só. Primeiro, porque nós não temos capacidade de interpretar, de entender, de processar tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Tem pensamentos naturais que nós temos, que nós nos assustamos. Fala, rapaz, isso é uma doideira. Como que vai se concretizar essa minha imaginação, esse pensamento que eu tenho? Olha a minha realidade, é impossível se concretizar. Agora imagina os pensamentos de Deus que são maiores que os seus. Se Deus revelar a totalidade dos planos dele para as nossas vidas, nós não vamos crer. Então para que ele vai falar se nós não cremos? Nós precisamos apenas ser como Abraão. Deus diz, sai, nós saímos. Então Deus vai mostrar por etapa, Deus vai nos guiar por etapa. Deus não nos mostra tudo, Deus mostra a cada momento o próximo passo, a cada estação, a próxima fase da nossa caminhada. E a fé vai exigir de nós movimento. Abraão não ficou esperando entender, ele saiu. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós sentamos e esperamos. Oh Deus, eu não estou entendendo. Mas não é para você entender, é para você agir. A fé não é uma questão de razão natural, a fé é uma questão de obediência ao que Deus falou. Deus falou? Faça, obedeça, cumpra o que Deus falou. A responsabilidade da sua vida, enquanto você está no centro da perfeita vontade de Deus, enquanto você está vivendo a palavra de Deus, a responsabilidade da sua vida é com Deus. É ele que se torna responsável por você. Quando Abraão deixou a terra dos seus pais, Ur dos Caldeus, e se lançou em obediência à palavra de Deus, Deus se responsabilizou pela vida de Abraão, pela casa de Abraão, pela provisão, pelo cuidado, pela proteção, por tudo que Abraão precisasse na sua jornada. Então a fé, ela vai exigir de nós esse movimento, precisamos sair, mesmo quando não entendemos. A fé, ela vai romper o conforto, a fé, ela não vai nos deixar em condições confortáveis, a fé, ela vai nos colocar em situações de desconforto. O crer em Deus não é uma situação onde nós estamos ali confortáveis, estamos entre lugares aconchegantes, pessoas amigáveis, não. A fé vai nos colocar em desconforto. Abraão deixou a terra, a família, deixou a segurança. O que seria da vida de Abraão futuramente? A Bíblia nos deve entender que Abraão tinha o seu gado, cuidava, era pastor de gado. Será que para onde Abraão estava indo haveria pastos? Será que para onde Abraão estava caminhando, ele ia ter como cuidar do seu gado, da forma como ele cuidava lá na terra, no meio da sua parentela? Porque lá na sua parentela, se algum animal passasse mal, Abraão não conseguisse resolver, ele tinha os seus familiares para socorrer. Se Sara, sua esposa, passasse mal e ele não conseguisse socorrer, tinha os seus familiares. Se uma situação de adversidade viesse a acontecer na vida de Abraão enquanto ele estava no meio da sua parentela, a sua família o ajudaria, iria sustentar, iria estar com ele, não iria ficar desamparado. Mas Abraão, quando saiu da sua parentela, ele deixou toda essa segurança, deixou todo esse conforto. A fé nos leva a andarmos em lugares desconfortáveis, andar sobre as águas em meio à tempestade. Além de ser água, não ser algo sólido, tempestade, vento forte, águas agitadas. A fé, ela depende de nós nos lançarmos em situações onde nós seremos colocados em desconforto. Seremos colocados em desconforto. Sabe, Abraão fez isso, ele deixou a terra, ele deixou a família, ele deixou a segurança. A fé de Abraão nos ensina que a fé vive como peregrino. Como peregrino, quem tem fé vive como peregrino. Mesmo na promessa, ele vivia em tendas. Ele andava de um lado para o outro, sabe? Vivia ali, sabe? Confiante simplesmente naquilo que Deus diz. E o versículo 10 de Hebreus 11 vai dizer: porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor
é Deus. Abraão não tinha algo pronto esperando ele. Abraão saiu sem saber para onde ia e peregrinou naquilo que Deus ainda iria fazer para a sua descendência. Queridos, a nossa confiança em Deus, ela precisa ser dessa forma, sabe? E às vezes nós vamos olhar e vamos falar, mas espera aí, e o meu futuro vai ser como? Não tem nada construído. Aonde eu vou me assegurar? O que eu vou fazer, sabe? Se eu deixar isso que Deus pediu para mim deixar aqui, o que eu vou fazer a partir de agora? Qual vai ser a direção da minha vida? Às vezes eu me questiono, porque eu entendo que o chamado de Deus para a minha vida foi de me lançar a obra na totalidade. A totalidade. E é você ficar em situação onde você não tem chão. Porque qual é a garantia do seu amanhã? Qual a garantia da sua provisão? É esperar em Deus. É confiar em Deus. É o máximo que eu consigo responder quando há perguntas em casa. O que vai ser? Como nós vamos resolver isso? O que nós vamos fazer acerca disso? Tudo que eu posso responder é: Deus proverá. É a única resposta que eu tenho, porque eu não tenho uma garantia. E a fé é isso, é você se mover dessa maneira, confiado na palavra de Deus, aguardado pela promessa. Não é você se lançar em algo da sua mente e colocar Deus para resolver os seus problemas. Não, é você confiar na palavra de Deus e andar segundo aquilo que Deus declarou. A fé, ela vai depender disso. E Abraão peregrinou, Abraão se lançou, Abraão foi, porque ele esperava essa cidade. Deus havia feito essa promessa, esperava uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão entendeu algo poderoso. A promessa não era apenas um lugar, era um propósito eterno. Queridos, as coisas de Deus às vezes não se cumprem nas nossas vidas, no tempo que nós esperamos, porque não diz só a respeito das coisas momentâneas e temporárias, diz respeito às gerações. A bênção de Deus sobre a sua vida é para até a 1000ª geração da sua descendência. É o que a palavra de Deus diz, que Ele vai te abençoar, e essa bênção se estenderá até a 1000ª geração. Então não é algo somente para o seu momento, para o seu tempo presente, não é só para o agora, é algo para muitas gerações futuras. É a bênção de Abraão, que serve para nós, recai para nós. E a Bíblia vai dizer, versículo 11, Sara recebeu forças, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Sara mostra a fé que confia na fidelidade de Deus. Sara representa um detalhe importante. A fé amadurece, que às vezes nós não confiamos plenamente, porque Sara duvidou. Quando ela ouviu Deus falando, chegou para Abraão e falou: Abraão, eu vou voltar nesse tempo e Sara vai dar à luz a um filho. Sabe, Abraão já com 100 anos de idade, Sara também velhinha ali. E aí, como diz a Bíblia, os costumes da mulher já havia cessado, ela já não ovulava e etc, né? E aí ela ri consigo falando: eu vou ter alegria ainda? Será que o meu esposo ainda vai dar conta de alguma coisa ainda, né? Dando risada ali da situação, e o anjo fala: Sara, para de rir, porque eu estou falando e vai acontecer. Vai acontecer. Ou seja, nem sempre a nossa fé ela está preparada para a promessa de Deus. Mas mesmo que a sua fé ela duvide daquilo que Deus está falando, permaneça no que Deus falou. Permaneça. Não deixe que a dúvida faça com que a palavra de Deus seja retirada da sua vida, ou seja ignorada, lançada fora. Não. Retém a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera vida em nós. É a palavra de Deus que faz com que a promessa venha se cumprir. A fé ela é amadurecida, ela amadurece. Sara, ela duvidou no começo, ela riu da promessa. Ela tentou ajudar Deus antes. Sara, quando sabia da promessa de Deus, falou: não, Abraão, olha, eu acho que não tem jeito. Vamos pegar Agar aqui, vamos resolver o problema de Deus, vamos ajudar Deus e vamos gerar uma descendência para você a partir de Agar. Vai se tornar meu filho também. Ali vem um grande problema, né? Ismael, a descendência de Ismael, que é um problema para Israel até hoje. Quando você vê aquelas guerras, aqueles conflitos lá em Israel, povo árabe e tudo mais, a descendência de Ismael é um problema até hoje para Israel, porque Sara e Abraão tentou dar um jeitinho na promessa de Deus.
Mas mesmo Sara rindo, mesmo anteriormente Sara tentando dar um jeito para ajudar a Deus, depois ela decidiu confiar, e o segredo da fé de Sara não foi a perfeição, mas foi a decisão de crer que Deus é fiel, de crer que Deus é fiel. Queridos, mesmo que haja momentos de dúvidas, após a dúvida, retroceda, volte, conserte, volte à centralidade da promessa de Deus, creia, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Se Ele falou, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. No tempo certo, a promessa dEle se cumprirá. Se cumprirá. O segredo da fé de Sara não foi a perfeição, mas foi o simples fato de crer que Deus é fiel. Ela voltou atrás, a fé que obedece mesmo sem entender, ela constrói mesmo sem ver, que foi a fé de Noé, ela caminha mesmo sem saber, que foi a fé de Abraão, ela crê mesmo depois de duvidar, que foi a fé de Sara. Em qual desses três que nós nos encaixamos? Em qual dessas três histórias que nós estamos? Precisamos, às vezes, deixar a dúvida de lado e voltarmos a crer como o pai daquele menino endemoniado, que trouxe o menino para seus discípulos de Jesus expulsarem, e eles não conseguiram, e aí Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, e vem até ele, e vê aquela confusão, e aí conversa com o pai daquele menino, e ele fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, ele fala para Jesus: olha, se for possível, liberta o meu filho desse demônio que está atormentando ele. E aí Jesus fala: se possível, tudo é possível ao que crê. E aí o homem fala para Jesus: Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Olha a contradição: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Ele cria, mas havia algo ali que estava sobrepujando a sua fé, estava acima da sua fé. Mas ele fala: me ajuda na minha incredulidade. E o que Jesus faz? Jesus o ajuda na incredulidade dele e liberta o seu filho. Às vezes é o temor, é a incredulidade, é como Pedro, após ter andado sobre as águas, começou a afundar, mas olhou para Jesus e clamou: Senhor, me ajuda, me socorra. Às vezes a nossa fé está tomada de algum tipo de incredulidade, mas se nós clamarmos por Ele, Ele virá em nosso favor e nos restaurará a plena fé, a plena segurança. Deus não está procurando quem entende tudo, Ele está procurando quem obedece. Talvez Deus hoje já falou algo com você, uma direção, um chamado, uma mudança, uma decisão. Agora, Ele está esperando, não está esperando você entender, mas Ele está esperando você dar o primeiro passo. Ele está esperando você sair do barco, mesmo em meio à tempestade, para você andar sobre as águas. Ele está esperando você deixar o que precisa ser deixado e se lançar na promessa dele, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu. Fé é obedecer primeiro. A obediência é a prova visível da fé invisível. Noé não tinha sinais, mas construiu. Abraão não tinha mapa, mas saiu. Sara não tinha lógica, mas creu. E todos eles têm algo em comum: eles confiaram mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Aonde está a sua fé? Nas circunstâncias ou na palavra de Deus? Naquilo que os seus olhos veem ou no que Deus prometeu? Que a nossa fé hoje possa estar no que Deus diz. Hoje Deus continua falando. E a pergunta para nós não é se você entendeu tudo, mas a pergunta para nós é: você está disposto a obedecer? Você está disposto a se lançar no que Deus falou? Ou no que Deus vai dizer ao seu coração? Você está disposto a confiar e buscar primeiro a Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas vos serão acrescentadas? Tudo depende da nossa resposta ao que Deus diz e da nossa permanência na palavra dele. Amém?